Tudo bem, pessoal? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de uma característica das matrizes quadradas, que é o determinante. Vamos lembrar que uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e de colunas. Por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Normalmente, nos vestibulares, é cobrado de vocês cálculo de determinante de matriz até 4 por 4, raramente aparecem matrizes 5 por 5. A partir desse tamanho, o cálculo fica muito complexo e a gente só consegue através de propriedades que podem facilitar e acelerar o processo, tá bom? Então aqui eu chamei a atenção e coloquei para vocês, vou demonstrar e lembrar com vocês, métodos práticos para calcular o determinante de matrizes até 4 por 4. Vamos lá. Se a sua matriz for 1 por 1, certo? Uma linha e uma coluna, ela tem um elemento só. E aí o determinante dessa matriz é o próprio único elemento que ela possui. No caso, uma matriz A, por exemplo, com o elemento 5, uma matriz 1 por 1, o determinante dela é o próprio 5. A partir da matriz 2 por 2, a gente começa a ter as técnicas. Então, por exemplo, uma matriz que tenha duas linhas e duas colunas como essa aqui. Escolhi esses números de forma totalmente aleatória, tá bom? Matriz B, composta por 7, 2, 3, 2. Como é que eu calculo o determinante dessa matriz? Você vai fazer o produto das diagonais. No caso, ela tem duas. A diagonal principal, que corre da esquerda para a direita, 7 vezes 2, 14. E eu tenho a diagonal secundária, com 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Particularmente, eu acho que é mais fácil, sempre que você faz o produto de uma diagonal secundária, de uma diagonal que corre para a esquerda, troque o sinal no final da multiplicação. Tá? Então aqui, 7 vezes 2 é 14, 2 vezes 3 é 6, eu vou trocar para menos 6. Ah, professor, e se tivesse dado negativo? Aí você troca para positivo. Quando você troca o sinal, o determinante no final do processo é a soma dos produtos obtidos. Tem professor que prefere fazer o contrário. Tem professor que não troca o sinal e subtrai o resultado da diagonal secundária. Dá na mesma. Eu gosto desse jeito aqui. Troquei o sinal, então é só somar. 14 somado com menos 6 fica igual a 8. 8 é o determinante dessa matriz. A 3 por 3 já começa a ficar até mais interessante. Vamos lá. Isso aqui é um método, tá? Tem um nome, método de Sarrus. Sarrus é um francês, para quem quiser pronunciar corretamente, ficaria Sarrus. Beleza? Seguinte, uma matriz C, totalmente aleatória. 3 menos 1 menos 3, 1, 0, 2, 2, 5, 1. Como é que Sarrus propõe aí a resolução, para determinar, para encontrar o determinante de uma matriz 3 por 3? Você vai pegar as duas primeiras colunas e vai duplicar essas colunas aqui do lado de fora. No momento que você faz isso, a matriz deixa de ser quadrada e passa a ser uma matriz retangular que tem agora 5 colunas. E com isso, a gente consegue traçar algumas diagonais. 3 diagonais principais correndo para a direita, galera. 3, 0, 1, menos 1, 2, 2, menos 3, 1, 5. Eu vou pegar o produto dos elementos de cada uma dessas matrizes. Dessas diagonais, perdão. 0, menos 1 vezes 2 vezes 2, menos 4, menos 3 vezes 1 vezes 5, menos 15. Vou guardar esses produtos. Das diagonais secundárias, agora eu tenho 3 também, Menos 3, 0 e 2 é uma primeira diagonal secundária, o produto dos elementos é 0. Aqui, o produto dos elementos é 30, troco o sinal, menos 30. E a terceira aqui, menos 1, 1, 1, daria menos 1, troco o sinal, fica 1. Aí é só você somar todo mundo. Olha só, menos 15, menos 4, 1 e menos 30. Hora que eu somo essa turma aqui, dá menos 48. Esse é o determinante dessa matriz C que eu coloquei aí. Tudo bem? Esses 3 são os que mais aparecem no vestibular. O que vai acontecer é que a criatividade é sem limites. Então, lá no vestibular, de repente, as questões aparecem com identidades trigonométricas, nos elementos, um seno, um cosseno, um logaritmo, uma potência, tá bom? Para você que é aluno do CPB, na lista está cheio de exercícios para treinar esses métodos. Agora, quando a gente pega uma matriz 4 por 4, aí a gente tem que fazer uso de um teorema para resolver o determinante. Não é só duplicar a coluna e multiplicar a diagonal, tá? Uma forma de resolver isso aqui é com o teorema de Laplace. O que Laplace propõe no seu teorema?
que o determinante de uma matriz não precisa ser só 4×4. Isso se estende para matrizes maiores ou até menores. É sempre o somatório, tá? Escolhido uma linha ou uma coluna do produto dos elementos pelos seus cofatores. Então, por exemplo, se eu pego a primeira linha, eu tenho que fazer 3 vezes o seu cofator mais 1 vezes o seu cofator mais 0 vezes o seu cofator mais menos 1 vezes o seu cofator. Eu já vou explicar o que é cofator, mas antes disso, se eu tenho que multiplicar elemento por cofator, somar elemento por cofator, somar elemento por cofator, o que vai ser prático para mim na hora de calcular esse determinante? Escolher uma linha ou uma coluna que tenha a maior quantidade de zeros possíveis. Porque daí eu não preciso me preocupar com aquele elemento zero, porque 0 vezes o cofator vai dar 0. E aí eu nem preciso calcular o cofator desses elementos que são nulos. Por isso que eu pré-selecionei aqui, deixei pontilhada, a segunda linha. Porque aqui eu tenho 3 zeros. O determinante, que é o somatório, vai ficar resumido só ao produto do primeiro elemento da linha vezes o seu cofator. Coloquei aqui o cofator com C maiúsculo 2, 1, porque ele está na posição segunda linha, primeira coluna. Tá bom? Agora, o que é o cofator? Bom, o cofator é sempre, isso é uma fórmula, galera, menos 1 elevado a I mais J, tá? IJ é a posição do cofator, sempre menos 1? Sempre menos 1. Vezes essa matriz 3×3 que nasce aqui, é a matriz que surge quando você retira a linha e a coluna do cofator. Então, se eu pegar essa matriz 4×4 aqui e retirar dela a segunda linha e a primeira coluna, que é a posição do cofator que eu estou calculando, segunda linha e a primeira coluna, olha só os elementos que sobram. 1, 1, 1, 0, 1, 4, menos 1, 3, 0. É essa matriz aqui, né? É a menor complementar. Bom, eu vou fazer menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante dela. Quando você encontrar uma matriz com as duas barrinhas laterais, sem colchete, só as barrinhas, aquilo representa, aquilo quer dizer, né? É o valor do determinante da matriz. Podemos aplicar aqui o método de Sarrus, que eu acabei de mostrar para vocês como é que faz. Duplica as duas primeiras colunas, multiplica as diagonais. Esse determinante vai dar menos 15. E aí, menos 1 elevado à terceira fica menos 1, vezes menos 15 vai dar mais 15. E eu volto na formulinha aqui de Laplace e concluo que o determinante da matriz D é menos 2 vezes o cofator do menos 2. Menos 2 vezes 15 é menos 30, está aí o determinante da matriz D. Galera, em outro vídeo eu vou falar sobre as propriedades dos determinantes, que podem, de repente, acelerar o processo desses cálculos. Inclusive, por exemplo, para a matriz 4×4, a gente tem a regra de Chiot, que também é muito prática. A gente se vê no próximo vídeo, então.